Olá, professora, bom dia. Eu me chamo Ícaro e vou dar início à nossa apresentação. Bom, nossa equipe é a número 10 e a gente ficou responsável por apresentar um artigo relacionado. O título desse artigo é Utilização de métodos paramétricos, analogias, julgamento de especialistas e conhecimento organizacional no planejamento de tempo e custos de projetos de software. O artigo foi escrito pelos pesquisadores Monalessa Perini Barcelos, Sávio Mendes de Figueiredo, Ana Regina Rocha e Guilherme Travassos. Bem, a nossa equipe é composta por mim, Ícaro, a Thalita Moreira, Camila Virna, Tiago Natalis, Kellen Ferreira e Letícia Freitas. O artigo em questão foi publicado lá em 2003 e já abordava desafios que enfrentamos até os dias de hoje, visto que a complexidade dos softwares aumentaram e muito, dessa época para cá, né? Então ele destaca a importância de estimar e controlar tempo e custos em projetos de software, área que tem sido foco de muitas pesquisas nas últimas décadas, né? E a aplicação de práticas de gestão de conhecimento mostrou-se eficaz para esse planejamento. Então, mais à frente, os meus colegas falarão sobre as normas em que esse artigo foi escrito, né? Fala sobre o PMBOK, modelos paramétricos e análise de ponto de função. Então, lá em 2003, os pesquisadores observaram que as ferramentas e técnicas disponíveis não garantiam, né, o sucesso dos projetos de software e que frequentemente estavam enfrentando problemas. Isso é muito corriqueiro para a gente até os dias de hoje, né? Na verdade, se em 2003, com os softwares disponíveis na época, já estavam enfrentando isso, você imagina nos dias de hoje, com toda a complexidade, com softwares muito mais pesados, muito mais complexos. Então, quais são esses problemas que eles identificaram, né? Falhas recorrentes como não adesão a baselines, estimativas incorretas de tempo e orçamento, alta taxa de cancelamento ou estagnação de projetos, insatisfação dos clientes devido ao não atendimento das expectativas. Eles são diversos. E as causas desses problemas? Seria a falta de conhecimento dos processos apoiados pela tecnologia, dependência excessiva da tecnologia, né? Sem domínio dos processos subjacentes. E aí, com tudo isso que eu falei, né, traz impactos para os negócios, né? Frustração de executivos devido à alta taxa de insucesso dos projetos, perda de oportunidades e clientes. E aí a gente precisa levar em consideração a importância do gerenciamento de prazos e custos. E aí é planejar prazos e custos no início do projeto, acompanhar e controlar o andamento do projeto para alinhar valores estimados aos reais, né? Redução de desvios e aumento das chances de sucesso do projeto. E aí a gente acha que o sucesso de um projeto de software, né, é só a entrega, é só atender os cronogramas e os orçamentos. E é essencial agregar valor à organização, né, trazendo para a empresa um conhecimento adquirido durante o desenvolvimento. E aí agora a gente vai falar das técnicas, né? Nas últimas décadas foram desenvolvidas para estimar os prazos e custos nos projetos, e aí os pesquisadores apresentaram três para a gente. E aí cada uma se adapta melhor a uma determinada situação. E a gente vai apresentar as três aqui, que são modelos paramétricos, estimativas baseadas em analogias e julgamentos de especialistas. Bom, os modelos paramétricos pegam características do projeto, jogam em fórmulas ou algoritmos e já sai com prazos e custos estimados. E aí a gente tem como exemplos o COCOMO 2 e a análise de ponto de função, além da regressão, OLS e CART com suas próprias fórmulas. Já as estimativas baseadas em analogias é como você aprender com a experiência do outro, né? Eles olham para projetos antigos, parecidos com o atual, e usam esses dados para prever custos e prazos, especialmente no comecinho, quando as informações são escassas. Para funcionar bem, precisam de uma boa base de dados histórica, critérios claros para encontrar semelhanças e algoritmos eficientes. E aí, quando combinadas essas estimativas com os modelos paramétricos, as estimativas chegam a erros bem menores. O julgamento de especialistas é como se fosse aquele feeling dos gerentes de projeto, sabe? É usado quando faltam dados históricos ou conhecimento para modelos mais sofisticados. É prático e quebra um galho, mas tem suas limitações. Nada de regras claras ele tem, dificuldade de ajustar erros e zero geração de padrões históricos. Mesmo assim, ele é super útil para começar projetos do zero ou resolver conflitos
entre métodos de estimativas. Mas assim, cada técnica dessa se adapta melhor a uma situação, né, a um projeto. E aí tem estudos que mostram que especialistas podem ser mais certeiros que os modelos como COCOMO ou pontos de função. Que o lance, não sei se essa é a certa palavra, mas assim, o certo, o bom é você misturar tudo, especialistas, modelos paramétricos e analogias, para você criar estimativas mais precisas e confiáveis, sabe? Olá, professora. Meu nome é Camila Vina e vou dar continuidade aqui na apresentação. Então, eu vou falar sobre o gerenciamento de tempo em projetos de software. Para dar uma contextualizada nele, é importante entender o porquê que é importante, né, dentro do projeto. Quando a gente está pensando em escopo de projeto, em lidar com pessoas e tempo, é importante definir que no momento em que se define o que vai ser feito no desenvolvimento do projeto, existem interdependência nessas atividades que podem ser tipo de um nível de complexidade mais alto e existem também prazos de entrega para essas atividades. Então, assim, ajustados a essa interdependência, que pode ser complexa, junto com os prazos, que são frequentemente ajustados à necessidade do cliente, é muito importante que a gente use abordagens sistemáticas para o planejamento e controle do cronograma, né? Então, assim, os processos de gerência de tempo têm como objetivo mapear a atividade, prever durações, estabelecer cronogramas realistas, além de monitorar e ajustar constantemente o andamento do projeto. Geralmente são combinadas técnicas como o uso de modelos matemáticos como top-down e dados históricos como bottom-up. E aí também complementados pela experiência de pessoas especialistas trabalhando diretamente com isso, para criar uma estrutura e reduzir incertezas e aumentar a previsibilidade de entrega, né, das coisas que estão sendo feitas no projeto. Existem 4 componentes do processo de gerenciamento de tempo. O primeiro é a identificação de dependências, que determina quais atividades do projeto estão interligadas e quais podem ser realizadas de forma independente. Ele é essencial para criar um cronograma lógico e realista. O segundo é a estimativa de duração que eu citei anteriormente, que é o top-down e bottom-up. O top-down é uma abordagem macro que utiliza modelos paramétricos, como o COCOMO 2, para gerar uma visão inicial, ajustada posteriormente pela experiência do gerente. O bottom-up já é baseado em uma análise mais detalhada, utilizando dados de projetos anteriores para estimar duração específica. No terceiro, é a elaboração do cronograma. Então, na elaboração do cronograma, envolve definir datas de início e fim, identificar caminhos críticos, ou seja, atividades que não podem sofrer atraso sem impactar o prazo final, e registrar marcos e pontos de controle. Já no controle do cronograma, o acompanhamento contínuo, tem que existir um acompanhamento contínuo do progresso, existir a identificação de desvios, ajustes e negociações com os stakeholders para alinhar as expectativas e as metas, porque assim a gente mantém o time alinhado, as coisas ajustadas e facilidade também de adequação sobre qualquer problema e risco que podem ocorrer durante o projeto, né? Já o gerenciamento de custos dentro do projeto vai servir para que o projeto seja entregue dentro do prazo e do orçamento que foi definido no início, na abertura do projeto. Então, dentro desse gerenciamento de custos, os processos de gerência de custos são atividades estruturadas para planejar, monitorar e ajustar o orçamento ao longo do projeto. Então, essas atividades elas permitem alinhar a execução, as metas financeiras, garantindo a viabilidade econômica do projeto. Então, dentro dos processos de gerência de custos, nós vamos ter a estimativa de custos, que é a identificação de elementos de custos, como hardware, software, recursos humanos, despesas diversas. Nós vamos ter a elaboração do orçamento, que é feita na abertura do projeto, então vai ser o momento de integrar estimativas ao cronograma e frequência das despesas, então quais são os gastos que vão ter durante todo o início ao fim do projeto. Nós vamos ter o controle do orçamento, que é a parte contínua, enquanto o projeto estiver rodando, a parte de monitoramento, registrar desvios e ajustar o orçamento conforme for necessário. Então, qualquer mudança do orçamento, seja ela para mais, seja para menos, vai ser preciso ser ajustado e também registrar quaisquer desvios que aconteçam, né, durante a operação do projeto.
Meu nome é Thiago Natalis. Eu irei começar a apresentar aqui a ferramenta Custplan, né, que foi utilizada durante o artigo. Bem, o que é essa ferramenta, né? Ela é uma ferramenta desenvolvida para apoiar a gerência de projetos. Ela é uma ferramenta também que ela foi desenvolvida nesse ambiente de desenvolvimento de software orientado à organização, ou seja, feito de forma que integra o conhecimento organizacional armazenado, né, nesse repositório com técnicas e cultura organizacional da empresa. Bem, a ferramenta Custplan, né, ela apoia dois processos que são os utilizados nesse artigo, a gerência de tempo e a gerência de custo. Alguns pontos importantes aqui, né, da gerência de tempo, gerência de custo, como é bom cuidar desses aspectos durante um projeto, que é no questão da gerência de tempo, né, a redução de tempo do planejamento, agilização do processo de produção, minimização de retrabalhos. A gente sabe que no contexto de desenvolvimento de software tem muito código repetido, então tem muitos processos que são bons, importantes estarem guardados, porque vai realmente até afetar na gerência de custos, né? Tá automatizando, tá tendo um maior controle orçamentário, porque você já sabe, ó, isso aqui construído em tal tempo, ou tem tal coisa já pronta que já pode ser reutilizada, que precisa de certas alterações, então isso precisa estar no repositório, né, como eu falei anteriormente, tendo esse conhecimento, né. Bem, o, esse fluxograma aqui, ele vai indicar, né, de uma forma mais simples, como foi abordado a utilização do Custplan, né, durante o artigo e como é utilizado rotineiramente, né. Bem, o gerente ele vai acessar aqui, né, em dois momentos específicos, né, em dois momentos quando isso acontece, que é nas reuniões de planejamento, né, ele irá acessar, irá, né, utilizar todas as ferramentas à disposição, conhecimento necessário, tudo que tem que ser definido primeiramente, né. Só que ele também irá acessar o Cost Plan novamente, né, posteriormente em outras reuniões, porque ele precisa refinar, precisa detalhar essas estimativas que foram lançadas anteriormente no sistema, né? Tudo o tempo todo tem que ser catalogado no sistema para que informações importantes não se percam. Bem, aqui no slide 14 tem uma foto, né, da primeira tela. No lado esquerdo, a gente pode identificar o processo, né, de gerência de tempo e no lado direito da interface, a identificação, né, da atividade que está sendo realizada pelo gerente. Os ícones localizados no canto superior direito da tela permitem a finalização de consulta e registro de conhecimentos pertinentes às atividades do processo. O gerente do projeto pode consultar o conhecimento registrado por outros gerentes de projeto e registrar o conhecimento adquirido por ele durante a execução da atividade. Ou seja, vemos aqui um, um aprendizado, um reuso de informações, de coisas extremamente necessárias para uma produção rápida, eficiente e de forma a ser rastreado tudo que já foi feito e será feito. Bem, aqui temos a segunda, né, tela, onde apresenta, né, essa consulta ao conhecimento armazenado no repositório, ilustrando, né, a consulta do conhecimento nas atividades, para identificar a dependência entre atividades e os processos, né, de gerência de tempo e gerência de custo. Ou seja, aqui, né, vai ter uma forma bem clara, uma breve descrição, o nome da tarefa, tudo extremamente importante, né, nesse repositório para consultas futuras e até mesmo como manutenção, né, do projeto. Olá, professora. Eu sou a Kellen Ferreira e eu vou dar continuação à apresentação sobre a ferramenta Cusplan.
Como a gente estava vendo, né, a Custplan é a ferramenta de apoio ao planejamento de custos e projetos de software. E aí eu queria enfatizar as configurações voltadas tanto para o planejamento de custo como para o planejamento de prazos. Aqui na figura 3, essa tela é onde a gente vê, né, o gerente, que ele pode visualizar as estimativas calculadas já automaticamente pelos modelos que tem na ferramenta e, com isso, ajustar esses valores. E daí ele pode comparar, né, com projetos anteriores e usar esse conhecimento de especialistas que já refinaram, né, essas estimativas e aí fazer da forma que ele achar mais prático e organizado. Já aqui, nessas duas figuras, na 5 e na 6, a gente tem exemplos de usabilidade do planejamento de prazos, né? E daí, a gente pode ver que aqui o gerente, na figura 5, ele registra, né, os desvios do cronograma. É como um espaço para fazer anotações de atrasos ou adiantamentos e acompanhar, né, o que está fugindo do planejamento inicial. Na figura 6, a gente já pode também registrar os desvios e essa tela ajuda a corrigir o cronograma, onde você pode fazer as adições e aí, com base nos problemas que forem anotados, o gerente ele consegue ajustar as datas e redistribuir as atividades, né, para manter o projeto mais alinhado com o dia a dia. Bem, por fim, aqui na figura 7, né, mostra um exemplo de configuração do planejamento de custo, né? Ela permite identificar os recursos necessários e atribuir valores, tanto em quantidade quanto em custo financeiro, né? E aí, já vem alguns itens pré-selecionados, como a gente pode ver na figura, e também outros elementos podem ser incluídos conforme a necessidade, né? Isso aí o gerente pode ajustar, né, os custos sugeridos e também organizar de acordo com a necessidade do planejamento. Aí daqui a gente pode ver que dá para atualizar os recursos registrados e também identificar elementos e atribuir valores a esses elementos, ok? Tem essa possível edição. E é isso sobre a ferramenta Custplan na parte de gerência de custos. Olá, professora Elane, Letícia Ventura aqui. Vou dar continuidade na apresentação da ferramenta Custplan. O artigo cita que a ferramenta permite que o gerente realize as estimativas utilizando modelos paramétricos, analogia de estimativas e utilize o conhecimento organizacional e a experiência pessoal dos envolvidos para decidir os valores das estimativas do projeto. Ele cita, inclusive, que para associar todos esses modelos é recomendado que se utilize uma abordagem top-down para a realização das estimativas. Com base nisso, eu trouxe algumas vantagens e desvantagens da ferramenta. Uma das vantagens é a melhoria da precisão nas estimativas de prazo e custo, já que a ferramenta é voltada para isso, então ela é robusta, ela é completa, voltada para esse propósito. E tem duas vantagens que estão ligadas intrinsecamente, o incentivo à captura e reutilização de conhecimento organizacional e a facilitação do aprendizado organizacional, consolidar os dados de projetos. Então, a partir do momento que a ferramenta exige que você tenha dados históricos de outros projetos para realizar as estimativas de um novo projeto, isso faz com que o time corra atrás, né, de manter tudo documentado, planejado, estimado o mais precisamente possível para que seja utilizado nos próximos passos, em outros projetos. Algumas desvantagens, né, o fato de usar dados históricos, né, dados de projetos passados, traz uma dependência, você tem uma dependência, estimar tudo do zero é complicado. Então, uma das desvantagens da ferramenta é que quanto mais dados históricos você tiver, mais precisa a estimativa será. Quanto menos preciso. Então, isso aí é uma desvantagem. Outra desvantagem que ele cita, que é citado, é a curva de aprendizado. Ela é um pouco complexa, já que hoje as ferramentas de planejamento e gerenciamento de projetos focam muito mais no tempo de entrega das atividades, né? O bolso de atividades e tarefas não focam muito em custo. Então, a curva de aprendizado para gerentes que estão acostumados nesse modelo pode ser um pouco complexa. E ela tem um foco específico. Essa ferramenta ela é voltada para o planejamento e controle de prazo e custo especificamente. Então, ela não cobre outras áreas importantes, como a comunicação do time, os riscos do projeto, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre tipos de projetos que pode ser utilizada.
Geralmente ela é voltada para projetos de desenvolvimento de software, mas ela cobre diferentes cenários, como, por exemplo, projetos inovadores que precisam de um planejamento detalhado, principalmente se o tempo é um fator crucial para a entrega do projeto, e projetos em organizações que possuem os dados históricos e processos bem definidos. Isso é, como foi citado nas desvantagens do uso da ferramenta, é necessário, é preciso, tem essa dependência dos dados históricos em si. Ela é mais eficaz em projetos organizacionais com características similares aos armazenados no repositório organizacional, porque ela faz o uso, ela tem essa dependência das analogias, então por isso que a gente usa dados históricos, faz uma analogia com um projeto novo e estima em cima disso. Um ponto interessante da ferramenta é que ela não necessariamente você precisa utilizar exatamente no início do projeto, quando estou iniciando do zero. Ela também permite que você consiga manter um projeto em andamento, pois ela tem o suporte ao controle do cronograma e orçamento, com registros de desvios, tem um ajuste de estimativas e planos conforme novas informações são obtidas durante o projeto, e o foco principal está no planejamento inicial e refinamento de estimativas, porém ela também responde bem a manter um projeto, contanto que tenha os dados históricos. Se você tiver os dados históricos, não importa se o projeto começou agora ou não, você consegue utilizar a ferramenta. Então, dando continuidade, vou falar aqui um pouquinho sobre alguns concorrentes, Ela tem alguns concorrentes diretos, como, por exemplo, ferramentas que utilizam também os modelos paramétricos, um citado no artigo é esse COCOMO 2, e análise de ponto de função. Algumas soluções personalizadas, Empresas grandes, geralmente, elas têm o orçamento, tem dinheiro para conseguir investir em ferramentas próprias para os seus projetos, então pode ser também uma grande concorrente, apesar de não ser aberta para todos, algumas ferramentas gerais de gerenciamento de projeto, que são as que são utilizadas hoje em dia, vou citar junto com o Ágil também, é o Microsoft Project. Ela oferece recursos para planejamento, cronograma e controle de projetos. Ela não foca em estimativas detalhadas de prazo e custo, como a Primavera P6 também. Só que essa Primavera P6 ela tem uma curva de aprendizado mais longa por ela ser mais robusta, mas também não tem o foco específico em estimativa de prazo e custo. Algumas soluções de gerenciamento ágil que são muito utilizadas hoje em dia é o Azure, o Gira, o Trello, porém são ferramentas que são voltadas mais para o gerenciamento de entrega das tarefas, gerenciamento de tarefas, métricas de entrega, com foco mais no tempo de desenvolvimento. Então, é uma ferramenta, a Cushiplan é uma ferramenta muito boa quando o seu objetivo é realmente saber a estimativa de custo, de tempo, para o seu projeto. Olá, professora, fiquei com as considerações finais e dividi elas em 8 tópicos. O primeiro deles é o desafio de desenvolvimento de software, A tecnologia atual, ela permite criar sistemas complexos, significa arquiteturas maiores, mais complexas, só que os prazos que estão nos dando para desenvolver esses projetos, eles são muito curtos. Necessidades econômicas exigem gerência eficaz, No caso, temos arquiteturas muito, muito grandes e tempos muito, muito curtos. As pessoas querem projetos muito bons e muito rápido, que cheguem muito rápido a eles, O segundo ponto é a importância da gerência de projeto. Justamente por isso, como gerenciar um projeto que tem uma arquitetura muito grande e um tempo muito curto. A gerência desses projetos é crucial. Pesquisas que foram abordadas dentro do nosso artigo mostram que 70% dos projetos falham devido a má planejamento de custos e cronogramas. O terceiro ponto é com relação a planejamentos e prazos desses custos. O planejamento preciso de prazos e custos é essencial, A experiência e o conhecimento são fundamentais para estimativas acuradas. Não faz sentido colocar uma arquitetura enorme, muito bem feita, com um prazo de entrega muito curto, acaba que o projeto não é finalizado, ou se é finalizado, a arquitetura que foi planejada não é implementada corretamente, e o projeto sai com falha, com a qualidade muito, muito baixa.
Com relação ao quarto ponto, conhecimento e experiência em gerência de projetos, né? O conhecimento e a experiência são fundamentais. Para o gerente de projeto, a captura e compartilhamento de conhecimento melhoram a eficiência. Com relação ao gerenciamento de projeto, muito do que ajuda a orquestrar o desenvolvimento desses sistemas, desses projetos, é a experiência. Então, muitos desses gerentes novatos vão quebrar muita cara, tentando fazer caber uma arquitetura muito grande, um planejamento muito grande, um projeto muito grande, num prazo que foi dado a seu cliente, que o cliente deu muito, muito curto, né? E aí, normalmente, o que acontece é que a entrega é feita, o cliente não aceita, muitas vezes o projeto é recusado, e todo mundo sai no prejuízo. Bom, pulando para o quinto tópico, abordagem ADSO-org para planejamento de prazos e custos. A abordagem do ADS-org oferece metodologia prática para o planejamento de prazos e custos, integrando gerência do conhecimento e a memória organizacional. Mas o que seria, né? Quais são esses benefícios? Trago um sexto ponto, que é a melhoria na precisão de estimativas, redução de riscos, aumento da eficiência e o desenvolvimento sustentável. Passando para o sétimo ponto, temos a validação e a implementação. A validação da abordagem será realizada no contexto do projeto ADS-org, avaliando sua eficácia em vários projetos. E como conclusão, né, temos a gerência de projetos eficaz e fundamental para o sucesso do desenvolvimento de software. Essa abordagem oferece uma solução prática para desafios complexos. E é isso, professora. Muito obrigada.